Bom dia! Vamos para o terceiro dia do desafio do blog do Edu, a Constituição em 20 dias. E hoje nós vamos ler do artigo 21 ao artigo 36 da Constituição Federal. E vamos à leitura. Só o cardzinho que eu coloquei aqui de competência, né, que ela pode ser material ou legislativa. A competência material, por sua vez, se subdivide em exclusiva, que é essa do 21 que a gente vai ler, e ou comum, que é a do 23. A competência residual material, ela é dos estados. A competência legislativa, ela pode ser concorrente ou privativa da União, ou ainda suplementar dos municípios. Há quem coloque a competência municipal também como uma espécie de competência concorrente, mas no geral ela é considerada suplementar, separada mesmo. E a competência residual legislativa, ela é dos estados em regra. Só que em matéria tributária, a competência residual é de tributos, na verdade. Os tributos, a repartição de competências para a instituição de tributos, ela está nos artigos 153, 155, 156 da Constituição. E esses artigos, eles dividem a competência para a instituição de tributos, em geral, os 5 espécies tributárias, e estabelece que a competência residual para a instituição de tributos, ela é da União mediante lei complementar. Então, tem essa diferença. A competência residual legislativa, em regra, é dos estados, mas ela é da União se tratar de instituição de tributos. Então, é isso. Achei bonito fazer isso. Vamos para a leitura do artigo 21. Compete à União 1. Manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Também compete à União decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. Serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e de infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário, aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites do estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Então, é da União a competência para organizar e manter o Poder Judiciário, TJDFT, o MPDFT, ou seja, do DF e dos territórios, e a Defensoria Pública dos Territórios. A Defensoria Pública do Distrito Federal não é de responsabilidade do próprio Distrito Federal e não da União.
Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, a PCDF, a Polícia Penal do DF, a Polícia Militar do DF, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, todos eles são de competência da União. A instituição de competência da organizar e manter é de competência da União, bem como prestar assistência financeira ao próprio Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio de um fundo próprio. Assistência financeira ao DF, né? Para executar serviços públicos. Inciso 15. Organizar e manter oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. IBGE, né? Inciso 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover defesa permanente contra as calamidades públicas. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar os serviços da Polícia Marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Competência material da União, ainda. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os princípios e condições. A. Toda energia nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Então, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização, o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médico. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. A doutrina diz que é uma responsabilidade com base no risco integral. Só que isso é bem atécnico, porque, na verdade, a responsabilidade da União, ela é quase como é que se diz? É quase como se a União fosse um segurador universal, no caso de dano nuclear. Ela não admite nenhum tipo de excludente de responsabilidade. No caso do SESI 137, lá numa cidade do Goiás, o que aconteceu? A responsabilidade, inclusive, quando há uma quebra do nexo de causalidade, culpa exclusiva de terceiro, porque existiam placas dizendo que não era para colocar a culpa do descarte inadequado, que não era da União. Houveram danos que não tiveram um nexo de causalidade direto com a conduta, mas mesmo assim foi ampla a responsabilização
de todo mundo que sofreu algum tipo de dano nuclear, no famoso caso do Césio 137. Então, é responsabilidade independente da existência de culpa, é responsabilidade com risco integral e não admite excludente de responsabilidade. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Então, inciso 25, né? Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Isso aqui merece destaque, porque não é uma coisa assim muito óbvia que seja da União. Inciso 26. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, incluído pela Emenda Constitucional 115 de 2022. Com artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Vale lembrar que competência concorrente para procedimento em matéria processual é competência concorrente, mas legislar sobre direito processual em si é competência privativa da União. Então, vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5. Serviço postal. 6. Sistema monetário de moedas, títulos e garantias de metais. 7. Política de crédito, câmbio, seguro e transferências de valores. Competência privativa legislativa da União. Comércio exterior e interestadual. 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10. Competência legislativa privativa da União. Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Competência privativa da União. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Isso tudo está na Lei de Migrações, que é uma lei nacional, né? A Lei 13.445, salvo engano. Mas, enfim, a União legislou já sobre emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. A organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício das profissões. Inciso 17. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Defensoria Pública Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Então, a organização judiciária, a organização do Ministério Público, a organização da Defensoria Pública dos Territórios e não só a organização judiciária, mas também a organização administrativa desses. Defensoria Pública do DF, de novo, não é competência legislativa privativa da União, até porque a União não é responsável por organizar e manter. Quem é responsável por organizar e manter é o DF, e o DF também tem essa competência legislativa da Defensoria Pública do DF, mas a Defensoria Pública dos Territórios é da União a competência. Inciso 18.
Sistema estatístico, sistema cartográfico e geologia nacionais, competência privativa legislativa da União. Inciso 19, sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular, competência legislativa privativa da União. Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, é só as normas gerais. Isso foi modificada, essa competência legislativa privativa da União. Ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 103 de 2009. Ela foi ampliada para os militares e corpos de bombeiros militares, que são os militares estaduais, né? Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 25. Registros públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27. Normas gerais de licitações e contratos. A 8666, que não quer morrer. A 14.133 regulamenta as licitações de modo geral e também a Lei 13.303, que é as licitações e contratos para as empresas públicas. Então, normas gerais de licitações e contratações em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, Estados, EF e municípios. Obedecido previsto no 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 28. Competência legislativa privativa da União, legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29. Propaganda comercial, também é competência legislativa privativa da União. Propaganda comercial. Inciso 30. Proteção e tratamento de dados pessoais. Esse aqui também foi incluído pela Emenda Constitucional 115 de 2022 e também é da competência legislativa privativa da União, assim como é da competência material da União, fiscalizar essa proteção de dados pessoais. Então, vamos lá. Que é um novo direito fundamental, né? Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas a esse artigo. Então, se for competência privativa, é possível a delegação aos estados mediante lei complementar para legislar sobre matérias previstas nesse artigo. Artigo 23. É de competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Essa competência aqui é material e essa competência é de todos os entes. Então, ela é uma competência comum. Vamos lá. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Também competência material comum entre os entes, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia e à pesquisa e à inovação. Então,
Então, é competência comum entre os entes proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria nas condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E, por fim, inciso 12. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Competência comum entre os entes, competência material. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Agora, o artigo 24 da competência concorrente. Artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre União, DF e Estados pela letra da lei. Não existe municípios aqui no 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. Direito tributário, direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Lembrando que eu aprendi assim, né? É a parte do dinheiro. Tributário, financeiro, econômico, dinheiro, aí penitenciário e urbanístico. Em artigo 24. Então, vamos lá. O artigo 24 compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre, inciso 2, orçamento. Todos os entes podem editar leis orçamentárias. Competência concorrente. 3. Juntas comerciais. 4. Custas de serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Isso é competência legislativa concorrente entre os entes União, Estados e DF. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Competência legislativa concorrente. Criação, inciso 10, criação, funcionamento e processamento do juizado de pequenas causas, que hoje é o juizado especial, civil e criminal. Então, vamos lá. Criação, funcionamento e processamento de juizado de pequenas causas. Inciso 11, procedimentos em matéria processual, é competência concorrente. Competência privativa é direito processual. Previdência social, inciso 12, competência concorrente entre os entes. Legislativa, previdência social, proteção e defesa da saúde. Aqui vale lembrar que a competência legislativa sobre a Seguridade Social, que inclui
Saúde, assistência e previdência, ela é privativa da União, no artigo 22, não me lembro o inciso, mas a competência para legislar sobre a previdência social é uma competência concorrente. Seguridade privativa da União, previdência concorrente. Seguridade privativa, previdência concorrente. Inciso 13, assistência judiciária e defensoria pública, competência concorrente, legislativa dos entes, né? Inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15, proteção à infância e juventude. Inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a editar normas gerais. A competência da União limitar-se-á a editar normas gerais. E aqui, só lembrando que o artigo 22 fala que a competência legislativa privativa da União legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos. Então, é competência privativa. Embora aqui no 24, parágrafo 1º, também fale que... Deixa eu voltar aqui para o 24. E também normas gerais de organização, material bélico, são competências privativas. Agora aqui, no 24, o parágrafo 1º, todas as matérias de competência concorrente, a competência da União se limita a estabelecer normas gerais. Lembrando que tem esses casos em que a norma geral é competência privativa, no caso das licitações e contratos. Mas aqui, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para editar normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Um exemplo é o caso do IPVA. O CTN não regulamentou o IPVA e aí os estados não vão deixar de cobrar, eles regulamentam de forma total. Cada estado regulamenta seu IPVA do jeito que quer. Não, obviamente que está limitado pelos princípios constitucionais, as limitações constitucionais ao poder de tributar. Mas o IPVA, competência, é um exemplo aqui de competência plena, legislativa, que os estados exercem de modo pleno, para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. O que é que acontece com a superveniência da lei federal? Ela suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, apenas na parte que for contrário. Se estiver ok com a legislação federal, então não suspende. Capítulo 3 dos Estados Federados. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, a competência dos Estados, ela está aqui prevista, a competência residual, geral. Ou seja, se não for competência da União, não for competência do município, a Constituição não vedar, os Estados podem legislar. Então, é competência legislativa residual. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. De quem é a competência legislativa para explorar diretamente ou mediante concessão serviço de gás canalizado? É dos Estados. E é vedado que é a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, de quem é a competência legislativa? É dos municípios que estão nessas micro-regiões? Não. É da União? Não. É dos estados. Também, só para lembrar, né, região metropolitana também é chamada de região integrada quando tem municípios de estados diferentes. Por exemplo, Teresina, que a Grande Teresina tem Timon, e Brasília, que também tem municípios do Goiás na região metropolitana de Brasília, digamos assim. Isso aqui não é chamada de região metropolitana. Olha aqui, só para a gente lembrar, olha, é uma região integrada de desenvolvimento econômico. É uma RID, o Distrito Federal, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Aqui, ó, tem municípios que não pertencem ao Distrito. Aliás, o Distrito Federal não é dividido em municípios, né? Aí tem o Distrito Federal e os municípios aqui de Minas e de Goiás. E é isso é uma RID. E os demais são regiões metropolitanas aqui. Então vamos voltar para a leitura da Constituição. Artigo 25, a gente já terminou o parágrafo 3º, que ele fala da competência dos estados mediante lei complementar para instituir as regiões metropolitanas. Essa observação da RID, aglomerações urbanas e micro-regiões. E agora o artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvados nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Como a gente viu nos bens da União, as ilhas que tem rios que fazem fronteira, né, com outros países e que banhem mais de um estado, que provenham do exterior, se essas ilhas estiverem nesses rios. Então, é isso, eles pertencem à União. Então, os que não pertencerem à União pertencem aos estados. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. Os deputados da Assembleia Legislativa corresponderá. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, como é isso? O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, se tiver 12 cadeiras na Câmara dos Deputados, aí vai ter 36. Se tiver 13, aí a multiplicação já não dá. Aliás, né, já passa de 36. Aí você acrescenta tantos quantos forem os deputados acima de 12. Ok. Então, tranquilo. Aí, se for 1, acrescenta 1. Se for, no caso que eu dei o exemplo, 13, né? Aí só adiciona 1. Mas, se for mais, aí vai adicionar mais. Parágrafo 1º do artigo 27. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licenças, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
Então, o mandato dos deputados estaduais é de 4 anos e aplica as regras de sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. Os subsídios dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido para os deputados federais. Então, é 75% dos deputados federais no máximo, pode ser menos. Mas, enfim, é por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa o subsídio dos deputados federais. Observado que dispõe os artigos 37, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviço administrativo de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. Acrescido pela Emenda Constitucional 111 de 2021. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores. E a posse mudou, agora ela ocorrerá no dia 6 de janeiro do ano subsequente. Observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 dessa Constituição. Então, continua no primeiro e no último domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, mas a posse ocorre em 6 de janeiro do ano subsequente, não mais em 1º de janeiro. Então, esse ano, essa legislatura vai estar maior, essa legislatura, né, de 4 anos dos governadores e vice-governadores, elas vão estar maiores porque eles foram eleitos e vão entregar o cargo, eles tomaram posse dia 1º e vão entregar o cargo dia 6. Daqui a 4 anos, a gente está em 2020. 2023 eu acho que são 3 anos, enfim, eu não vou fazer essa conta não. Parágrafo 1º do artigo 28. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4º e 5º. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados em lei por iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o disposto no 37, inciso 11, que é o teto, parágrafo 39, artigo 39, parágrafo 4º, e artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Capítulo 4 dos municípios. Capítulo 4 dos municípios. Artigo 29. Reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. A eleição do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e vice-prefeito realizado no primeiro domingo de outubro, no ano anterior ao término do mandato de que devem suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, que regra é essa do artigo 77? É o segundo turno. Se houver, do ano anterior, será realizado no último domingo de outubro.
em segundo turno o segundo turno das eleições. Então, essas as regras do artigo 77, é o segundo turno. Deixa eu até colocar aqui. Então, é o segundo turno. Diminuir aqui. Inciso terceiro. Posse do prefeito e do vice-prefeito no 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Esse 1º de janeiro merece destaque. Por quê? Porque agora o governador e o presidente tomarão posse somente no dia 6 de janeiro. E os prefeitos e vice-prefeitos continuam tomando posse no dia 1º. Inciso 4. Também, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo. Qual é o limite máximo? 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. B. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes até 30 mil habitantes. C. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes até 50 mil habitantes. D. 15 vereadores nos municípios com mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. A linha E. 17 vereadores nos municípios com mais de 80 mil habitantes até 120 mil habitantes. 19 vereadores nos municípios com mais de 120 mil habitantes até 160 mil habitantes. 21 vereadores nos municípios com mais de 160 mil habitantes até 300 mil habitantes. Exemplos são Florianópolis e Niterói. Florianópolis, Santa Catarina e Niterói. 23 vereadores nos municípios com mais de 300 mil habitantes até 450 mil habitantes. 25 vereadores nos municípios com mais de 400 mil habitantes até 600 mil habitantes. 27 vereadores nos municípios com mais de 600 mil habitantes até 700 mil habitantes. 29 vereadores nos municípios com mais de 750 mil habitantes até 900 mil habitantes. E o exemplo é a Teresina Cristalina. É isso aí. Teresina tem 29 vereadores. Vamos lá. 31 vereadores nos municípios com mais de 900 mil habitantes até 1 milhão e 50 mil habitantes. 33 vereadores nos municípios com mais de 1 milhão e 50 mil habitantes até 1 milhão e 200 mil habitantes. 35 nos municípios com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes até 1 milhão e 350 mil habitantes. 37 vereadores nos municípios com 1 milhão e 350 mil habitantes até 1 milhão e 500 mil habitantes. 39 vereadores. Teresina tem 29, Recife tem 39. 39 vereadores, porque tem mais de 1 milhão e 500 mil habitantes até 1 milhão e 800 mil habitantes. 41 vereadores nos municípios com mais de 1 milhão e 800 mil habitantes até 2 milhões e 400 mil habitantes. 43 nos municípios com mais de 2 milhões e 400 mil habitantes até 3 milhões de habitantes. 45 nos municípios com mais de 3 milhões de habitantes até 4 milhões de habitantes. 47 nos municípios com mais de 4 milhões de habitantes até 5 milhões de habitantes. 49 nos municípios com mais de 5 milhões de habitantes até 6 milhões de habitantes.
51 nos municípios com mais de 6 milhões de habitantes até 7 milhões de habitantes. 53 nos municípios com mais de 7 milhões de habitantes até 8 milhões de habitantes. 55, São Paulo, capital, que tem 10% da população do Brasil. É uma cidade muito grande, tem cerca de 19, 20 milhões de habitantes, salvo engano. Então, nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes, São Paulo tem 55 vereadores. Então, Sampa tem 55 vereadores, que é o máximo. Veja que nenhum dos números de vereadores, eles variam entre 55 máximo e o mínimo é 9 vereadores. Entre 9 e 55, entre 9 e 55, eles variam o número de habitantes, o número de vereadores pelo número de habitantes. Então, eles têm esses valores e nenhum desses valores é número par. Então, se tiver algum número par na questão, tá errado. Então, é 55 o máximo e 9 o mínimo. Então, vamos lá. Inciso 5º. Então, a lei orgânica também conterá, né, o subsídio dos vereadores e será fixado pelas respectivas... Aliás, o inciso 5º que eu pulei aqui. Subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Então, o município rege-se pelos preceitos. O inciso 5º é um preceito. Subsídio do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários é fixado por lei de iniciativa da Câmara. E respeita, observa o artigo 37, inciso 11, que é o teto, o 39, parágrafo 4º, o 152, o 153, 3 e o 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6º. O subsídio dos vereadores será fixado nas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Então, vamos lá, o subsídio dos vereadores tem esse limite máximo. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores será 30%, inicia em 20%. Para até 10 mil habitantes. Aí a linha B. Em municípios de até 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos subsídios do subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 60 começa a aumentar, né? Aumenta para 75. Não aumenta para 80, é 75. Ficou distante, né? Porque todos aumentam de 10% em 10%, e aí nos municípios com mais de 500 é 75% dos subsídios dos deputados estaduais, que é o teto, né? Inciso 7º.
O total da despesa com a remuneração de vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, esse é o limite de remuneração de vereadores, 5% da receita do município. Ainda que você respeite essa proporção aí por habitante e o percentual em relação ao deputado estadual, você tem que respeitar também que o total da despesa de remuneração com vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. Inciso 8. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. É a chamada imunidade material. É a chamada imunidade material dos vereadores. Ela é limitada à circunscrição do município. Inciso 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Proibições e incompatibilidades semelhantes. Então, vamos lá. É isso. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Então, o julgamento do prefeito é perante o TJ. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. A cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município é possível e tem que ter manifestação de 5% do eleitorado. Inciso 14. A perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único, que fala de assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, salvo aprovação em concurso público. Artigo 29A, modificado pela Emenda Constitucional 109 de 2021. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos coinativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos à somatória da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Então, aqui não é mais o total de despesa com o pagamento, a remuneração de subsídios de vereadores. É o total de despesa do Poder Legislativo como um todo, incluídos os subsídios dos vereadores, que não podem ultrapassar os 5% da receita do município. Então, excluídos os gastos coinativos, mas toda a despesa do Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores, não pode ultrapassar quais os percentuais. Vamos ver aqui no 29A. 7% do quê? 7% dos seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências. Então, tanto a receita de tributo quanto as transferências constitucionais do exercício anterior. Então, o percentual que incide sobre isso. Então, inciso 1, 7% para municípios com 100 mil habitantes, 6% para municípios com 100 mil habitantes e 300 mil, entre 100 mil e 300 mil habitantes. 5% para municípios entre 300.001 habitantes e 500 mil habitantes, 4,5% em 4,5% para municípios com população entre 500.001 habitantes e 3 milhões de habitantes, 4% para municípios com população entre 3 milhões e 8 milhões de habitantes,
3 inteiros e 5 décimos por cento para municípios com população acima de 8 milhões de habitantes. Aí é São Paulo, né? 3,5 inteiros por cento das transferências e das receitas tributárias somadas. Aqui o percentual vai diminuindo à medida que vai aumentando a população. O percentual diminui à medida do gasto com o poder legislativo, à medida que aumenta a população. Parágrafo 1º, porque também provavelmente aumenta a arrecadação. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo gasto com subsídio de vereadores. Então, esses limites percentuais que variam entre 7% para os municípios de até 100 mil habitantes e 3,5% para os municípios com mais de 8 milhões de habitantes, 8 milhões e 1 habitantes, esses são percentuais para o Poder Legislativo. A Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo subsídios de vereadores. Então, esse é o gasto com pessoal. Ela não pode gastar mais de 70% da sua receita com pagamento de pessoas, incluídos subsídios dos vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. 2. Não enviar até o dia 20 de cada mês. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então, essas são hipóteses de crime de responsabilidade do prefeito municipal. Parágrafo 3º. É crime de responsabilidade do presidente da Câmara, que não é tão comum, porque o presidente da Câmara é do Poder Legislativo. Então, geralmente, quem é do Poder Legislativo não tem crime de responsabilidade. Mas ele tem, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo, que é exceder o gasto com folha de pagamento de 70%. Então, exceder a Câmara Municipal, quando ela excede o gasto de 70% com folha de pagamento, incluído o subsídio dos vereadores, o presidente da Câmara Municipal incide em crime de responsabilidade. Vamos seguir aqui para o artigo 30. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Compete aos municípios, inciso 4º agora, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Criar, organizar e suprimir distritos. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído transporte coletivo, que tem caráter essencial. Esse transporte é o intramunicipal, porque o transporte interestadual é de competência, o transporte intermunicipal é de competência estadual, o transporte coletivo nacional, assim, a concessão é transnacional, é da União. Então, tem que prestar atenção nisso. Esse transporte coletivo de caráter essencial é o intramunicipal, que é de competência do município. Inciso 6º, manter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Programas de educação, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e ensino fundamental. Então, a educação infantil e ensino fundamental são responsabilidade aqui, competência do município, mas com a cooperação técnica e financeira do Estado e da União. Prestar com a cooperação técnica e financeira do Estado e da União serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Então,
urbanístico, né? Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, aqui é a competência do município do artigo 30, competência suplementar. Assuntos de interesse local e tudo mais. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Conselhos dos tribunais de contas do município onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido por órgão competente sobre as contas do prefeito que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, a qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos e órgãos de contas municipais. Existem uns tribunais de contas municipais já em São Paulo, acredito que é São Paulo, Salvador, não tenho certeza. Enfim, que já existem, esses mantém, mas não pode criar outros. Mas existem os conselhos, os tribunais de contas municipais dos estados, que são os estados, ao invés de ter só o Tribunal de Contas Estadual, o TCE, ele tem os tribunais de conta dos municípios, não um tribunal de conta do município, de um município específico, mas dos municípios do estado. E esse é um órgão estadual. Mas aqui a Constituição, ela não veda esse tipo de tribunal, ela veda a constituição de tribunais ou conselhos ou órgãos de contas municipais. Então vamos lá, capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios, seção 1 do Distrito Federal, artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, ou seja, primeiro e segundo turno. Vamos lá. E dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato e de igual duração. Então, as eleições do DF, de governador e vice-governador, e dos deputados distritais coincide com as dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Dos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. O artigo 27 é aquele que trata do percentual do número de deputados na Assembleia Legislativa, que é o triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, acrescido de tantos quanto forem os deputados acima de 12. Então vamos lá, parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2 dos Territórios. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título.
Ou seja, os territórios eles podem ser divididos em municípios. O Distrito Federal não é dividido em municípios, mas os territórios podem ser divididos em municípios. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma dessa Constituição, haverá órgãos jurisdicionais de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Então, territórios com mais de 100 mil habitantes, além do governador, têm órgãos judiciais de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público, defensores públicos federais e eleição para a Câmara Territorial. Mas a gente não tem territórios no Brasil. Capítulo 6 da intervenção. Aqui eu coloquei umas coisinhas, né? Intervenção é uma medida política caracterizada pela suspensão temporária e excepcional, pela suspensão temporária e excepcional da autonomia do ente federado, para, em última análise, preservar o pacto federativo. Limitação circunstancial para a edição de emendas constitucionais. Intervenções. A intervenção pode ser federal, pode ser da União nos estados ou nos municípios situados em territórios, ou do estado nos municípios do seu estado. É isso. Artigo 34. A União não intervirá nos estados, nem no DF, exceto para... A regra é a não intervenção, o princípio da não intervenção. Exceto para. Então, o que é que justifica a intervenção? 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Por termo, fim, né? A grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que a suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A linha B, reorganizar as finanças da unidade federativa que deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei, então as transferências constitucionais. Inciso 6º, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Aqui foi decidido pelo plenário do STF que o fato de um Estado-membro deixar de pagar precatório configura, sim, em tese, descumprimento de decisão judicial transitada em julgado. E, portanto, pode autorizar a intervenção federal, com base no 34, inciso 6º, segunda parte da CF. Porém, tem que ser intencional. E se ficar demonstrado que o Estado, o ente federado, não pagou por dificuldades financeiras, não haverá intervenção. Inciso 7º, que é que também justifica a intervenção federal, assegurar a observância dos princípios constitucionais, são os princípios sensíveis. A. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino, educação e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, educação e saúde. E o mínimo exigido da receita resultante de impostos, a aplicação. Artigo 35. A intervenção estadual. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. Também lembrando o princípio da não intervenção. Aqui eu coloquei uma jurisprudência que está no informativo 1073, que diz assim: é
inconstitucional por violação aos princípios da simetria e da autonomia dos entes federados, norma de Constituição Estadual que prevê hipótese de intervenção do Estado no município, fora das questões taxativamente elencadas no artigo 35 da Constituição Federal. Então, o Estado não pode ser criativo, não pode criar outras hipóteses de intervenção. A limitação da criatividade aqui. Artigo 35, que é que justifica a intervenção estadual, inciso 1. Deixar de ser pago, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e das ações de serviços de saúde. Então, educação e saúde novamente. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Então, os princípios elencados na Constituição Estadual, ordem ou decisão judicial. Nesse caso, precisa de provimento de representação pelo Tribunal de Justiça, porque aqui é intervenção estadual. Se fosse intervenção federal, seria o Supremo que ia se manifestar, né? Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4, que é para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Então, no caso de violação ao Poder Judiciário, ao livre exercício do Poder Judiciário em unidade da Federação, a requisição é do Supremo, se a coação for para o Poder Judiciário. Mas no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, aí pode ser tanto do STF, quanto do STJ, quanto do TSE, a depender de onde que ocorreu essa violação. Vamos lá para o inciso 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do PGR, na hipótese do 37, inciso 7º, que é aqueles princípios sensíveis, e no caso de recusa a execução de lei federal. Então, tanto no caso dos princípios sensíveis, quanto no caso de recusa à execução de lei federal, o PGR tem que provocar o Supremo para deferir é uma espécie de ADI interventiva, para deferir a intervenção federal. Inciso 4º revogado, parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo, as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6º, que é a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e 7º, que é princípios sensíveis, ou do artigo 35, inciso 4º, que também é os princípios da Constituição Estadual, né? Dispensada a apreciação do Congresso Nacional da Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se a medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Essas são as hipóteses de que tem que provocar o Poder Judiciário para deferir a intervenção. A execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, princípios sensíveis ou os princípios da Constituição Estadual. E nessas hipóteses pode ser dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa e o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado
se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Então agora nós já fomos até o 36 e é isso, pessoal, hoje.